Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem, se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos fiéis, no último domingo meditamos sobre as virtudes da humildade e da gratuidade. Vimos que Jesus nos ensina que nós não temos méritos diante de Deus. Nós não devemos atribuir a nós o direito de ocupar o primeiro lugar, pois nós não temos méritos. Se ocupamos o primeiro lugar, ou ainda, se realizamos boas obras, é porque Deus derramou sobre nós a sua graça. E pela presença da graça de Deus em nós, realizamos boas obras. A humildade nos faz reconhecer quem nós somos. Diante de Deus, não somos credores. Diante do Senhor, somos devedores. E a dívida que contraímos com Deus, ela é impagável. Nós não temos condições de saldar a dívida que nós contraímos com Deus. São inúmeras as graças que Deus concede. Nós não temos condições de retribuir à altura. E Deus concede tudo isso porque Ele é bom. Contemplando a bondade de Deus, que atribui a nós inúmeras graças,
Deus que derrama com abundância a sua bênção sobre nós, mesmo sem merecermos todas essas graças, Jesus nos convidou no Evangelho a viver a gratuidade. Assim como nós recebemos inúmeras graças de Deus, e Deus não espera nada em troca, nós também precisamos realizar o bem em favor do outro sem esperar a retribuição. A retribuição que nós devemos esperar é aquela que Jesus indicou no Evangelho: a recompensa na ressurreição dos justos. Trata-se da caridade genuína, o bem realizado sem esperar nada em troca. O que esperamos é a recompensa que virá de Deus. Neste domingo, o 23º domingo do tempo comum, seguimos com a leitura do Evangelho de São Lucas. Estamos no capítulo 14 e Jesus, diante de grandes multidões que o acompanhavam, diz: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. O tema do Evangelho deste domingo é o tema das exigências do discipulado. Para ser discípulo de Cristo, precisamos acolher as exigências. Existem exigências que são apresentadas por Cristo para que passemos a ser efetivamente discípulos de nosso Senhor. Penso que uma primeira meditação que nós devemos realizar, considerando o tema geral do Evangelho, é sobre as exigências. Nós vivemos na sociedade que está apregoando cotidianamente que devemos pleitear os nossos direitos. Nós devemos requerer os nossos direitos. No entanto, a sociedade de hoje, que prega incansavelmente que nós devemos exigir que os nossos direitos sejam cumpridos, e de fato os direitos devem ser assegurados, a mesma sociedade que incansavelmente grita dizendo que os direitos devem ser observados é a sociedade que ignora os deveres. Queremos os direitos, mas não queremos cumprir os nossos deveres. O Evangelho está falando de exigências. Deveres e exigências são sinônimos. Nós temos as exigências que precisam ser observadas. Nós requeremos uma série de coisas junto a Deus. Nós queremos exigir uma série de coisas de Deus, mas não queremos aceitar as exigências. Não queremos cumprir os nossos deveres. A sociedade de hoje vive com essa hipocrisia. E a sociedade de hoje somos nós. Vivemos com essa hipocrisia. Exigimos com rigor que a lei seja aplicada quando a lei acarreta algum benefício para nós. Mas quando a lei exige de nós, requer de nós algo, nós ignoramos a lei. É o que fazemos em relação a Deus. Nós temos muitas exigências, queremos que os nossos direitos sejam observados por Deus, mas nós não estamos dispostos a viver as exigências do Evangelho. Essa é uma primeira meditação que, na minha pobre opinião, é muito relevante para os dias de hoje, porque nós vivemos na sociedade jurisdicista. Tudo é levado ao tribunal, requerendo os meus direitos, mas quando são colocados diante de nós os nossos deveres, nós nos fazemos de cegos e surdos, não queremos cumprir os nossos deveres. Seguindo com as exigências que Jesus apresenta no Evangelho, em primeiro lugar, nós contemplamos Jesus usando uma palavra
muito dura. A tradução litúrgica traduz a palavra grega como desapego. O texto litúrgico diz: se alguém vem a mim, mas não se desapega. Mas a tradução literal, o termo grego é ódio. Em algumas Bíblias, de fato, está o termo correto. Jesus diz: se alguém vem a mim, mas não odeia o seu pai, a sua mãe. Este é o termo literal do texto. É escandaloso ouvir Jesus dizendo que nós devemos odiar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e até a própria vida. Mas é necessário fazer a correta leitura do texto bíblico. O termo literal é ódio. Em primeiro lugar, Jesus usa o termo se apropriando de um recurso literário, que é o recurso da hipérbole. Nós encontramos com frequência no Evangelho Jesus utilizando esse recurso literário, que é o recurso do exagero. Você está no outro texto para esclarecer o que estou dizendo. Jesus diz em outra passagem do Evangelho: se a tua mão te leva a pecar, corta. Jesus está pregando a mutilação. É um termo exagerado para causar justamente um impacto, para que nós prestemos atenção naquilo que ele está dizendo e consideremos a seriedade do seu ensinamento, daquilo que ele está ensinando. Jesus usa essa linguagem exagerada para causar este impacto em nós, e ao mesmo tempo nós compreendemos o termo no contexto de toda a Sagrada Escritura. Quando Jesus diz que nós devemos odiar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, Jesus está dizendo que não pode estar acima da vontade de Deus a vontade dos homens. Acima da vontade de Deus não pode estar a vontade do pai, da mãe, da mulher, dos filhos, dos irmãos e até mesmo a própria vontade. Nós precisamos colocar acima de tudo e de todos a vontade de Deus. É importante lembrar, se nós fazemos a leitura fundamentalista do texto, nós vamos classificar Jesus como contraditório. Voltemos ao Antigo Testamento. Existe o Decálogo, os 10 mandamentos, chamado oral. O quarto mandamento do Decálogo: honrar pai e mãe. Quarto mandamento do Decálogo. Jesus está dizendo que devemos odiar pai e mãe. Jesus estaria sendo contraditório, porque o Decálogo são os mandamentos da lei de Deus. Interessante, porque quem está dizendo que nós devemos odiar o pai e a mãe? Jesus. E Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus está revelando a sua natureza divina, nos ensinando a ler a própria vida e a colocar cada pessoa no seu devido lugar. Pergunto: qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus está ensinando que acima de todas as coisas e de todas as pessoas está Deus, a vontade de Deus. Vamos às questões práticas, concretas da vida. O que significa, portanto, odiar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e até a própria vida? Significa que, se o seu pai e a sua mãe, filho, pede algo que é contrário à vontade de Deus, você não está obrigado a observar. Você não está obrigado a se inclinar à vontade do seu pai e da sua mãe. Você tem o dever, pela lei de Deus, de honrar o pai e a mãe. Mas acima do quarto mandamento está o primeiro mandamento, que é amar a Deus. Se o pai e a mãe exigem de você algo que é contrário aos ensinamentos de Cristo,
E Jesus, o texto da primeira leitura, fala da sabedoria. A sabedoria nos faz reconhecer na lei de Deus a palavra de Deus. Nos faz reconhecer que é Deus que está nos falando. Sábio é aquele que vive de acordo com a lei de Deus. A lei de Deus revela a vontade de Deus. Por isso, aqueles que fizeram a consagração, a sabedoria encarnada pelo médium de São Luís, se fizeram corretamente, porque me parece que muitos hoje fazem, mas sem saber o que estão fazendo, se lembram que o método é a consagração, a sabedoria encarnada pelas mãos de Nossa Senhora. E quem é a sabedoria encarnada? Jesus Cristo. Porque é em Cristo que nós conhecemos a plenitude da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós coloquemos acima de qualquer coisa a sua vontade. Se na vontade do seu pai e da sua mãe você não encontra a vontade de Deus, você não está obrigado a cumpri-la. Não será um pecado contra o quarto mandamento, porque acima dos desejos, das vontades do seu pai e da sua mãe, estão os desejos e as vontades de Deus. Por isso, pai e mãe, e muitos pais e mães, infelizmente, querem impedir os filhos de viver a vontade de Deus, de viver segundo os planos de Deus. Se aquilo que o seu filho está requerendo, aquilo que o seu filho está sonhando, está de acordo com a vontade de Deus, você como pai e mãe deve incentivar, apoiar, mover tudo aquilo que é necessário para que ele possa viver de acordo com a vontade de Deus. E aqui eu já começo a meditação sobre odiar os filhos. Pai e mãe, o seu filho pode pedir coisas que são contrárias à vontade de Deus. Você não está obrigado a atender. E mais, você tem o dever de não atender. Porque ceder à vontade do seu filho, ao desejo do seu filho, que é contrário à vontade, ao desejo de Deus, você estará pavimentando. Preste atenção nas palavras, porque elas são bem colocadas, para que as coisas fiquem claras. Quando você segue às vontades, aos pedidos, às manhas, às viras do seu filho e da sua filha, tudo isso que é contrário à vontade de Deus, você está pavimentando a estrada para a perdição do seu filho. Vocês entenderam? Vocês estão pavimentando a estrada, fazendo um caminho favorável para a perdição do seu filho. Por isso Jesus está dizendo que você vai odiar o seu filho, no sentido que você não deve se inclinar. E olha, é triste, mas os pais estão sendo muito permissivos com seus filhos, muito permissivos. Dizem que tem medo de perder o filho, por isso se rende à vontade do filho, que é contrária à vontade de Deus. Sabe o que vai acontecer? Você vai promover duas perdições, a sua e a do seu filho. A sua e a do seu filho. Porque se você não pregar a verdade para o seu filho, claro, sempre acolher com amor, acompanhar, orientar. Os jovens, os adolescentes estão nesse mundo sedutor. As vozes estão ecoando, confundindo a cabeça dos nossos jovens, adolescentes. Nós entendemos, os jovens estão imersos nesse mundo confuso. Nós estamos vivendo um momento difícil da história. Mas você, pai, você, mãe, precisa ecoar para o seu filho a verdade. Você precisa ecoar para o seu filho com amor, carinho, através da acolhida, a verdade de Deus. A verdade de Deus. Você deve fazer tudo aquilo que está ao seu alcance para que o seu filho percorra o caminho da salvação. Por isso Jesus está dizendo que vai acontecer momentos, e isso tem acontecido. Eu tenho acompanhado famílias que estão vivendo duras batalhas em relação aos filhos, porque aquilo que os filhos estão querendo é contrário àquilo que nós, como cristãos, acreditamos. Você precisa ter um posicionamento firme, amoroso, misericordioso,
acolhendo, agindo com amor, mas sempre na verdade. Porque se ele não encontra em casa a verdade, quem dirá a verdade? Pai e mãe, a palavra que hoje Jesus diz no Evangelho é dura. E tudo isso que nós estamos meditando se aplica aos irmãos. E Jesus diz até a própria vida. O que é odiar a própria vida? Não é considerar que a vida é um tédio, que a minha vida não tem valor. Odiar a própria vida é não se render às próprias vontades. É colocar acima das nossas vontades, dos nossos desejos, a vontade de Deus. O que deve prevalecer sempre na vida dos discípulos de Cristo é a vontade de Deus. Olha o que diz o versículo 15 da primeira leitura. Porque o corpo corruptível torna pesada a alma, e tenda de argila oprime a mente que pensa. Sabe o que está acontecendo no mundo de hoje? Esse texto aqui retrata. Quando o texto diz assim, tenda de argila, está se referindo ao corpo, oprime a mente que pensa. O que nós estamos vivendo hoje? Na sociedade dos desejos. O que importa é satisfazer os meus desejos. O que importa é obter os prazeres. As pessoas estão ignorando a própria razão para viver segundo as emoções, os desejos, os prazeres. Nós estamos vendo coisas absurdas, que do ponto de vista da lógica, não estou fazendo aqui um discurso religioso agora, do ponto de vista da lógica, é só raciocinar um pouco, e você vai perceber que aquilo é contrário à natureza humana, à ordem natural das coisas. A ordem natural das coisas. Mas porque hoje o mundo está pregando que devemos viver segundo os nossos desejos, segundo as nossas vontades. É isso que Jesus diz no Evangelho, que nós devemos odiar a própria vida, não ceder aos nossos desejos, às nossas vontades. E Jesus ainda diz que para ser seu discípulo é necessário carregar a cruz e caminhar atrás dele. O que significa carregar a cruz? A cruz nos remete à morte. Para ser discípulo de Cristo, eu preciso estar disposto a morrer todos os dias, a morrer para mim mesmo, a morrer para as minhas vontades, a morrer para a vontade de agir com grosseria e estupidez. Eu preciso morrer todos os dias, porque o homem velho quer viver em nós. O homem velho quer buscar os seus prazeres, as suas vontades, ignorando a vontade de Deus. E por fim, Jesus diz no Evangelho, uma terceira exigência: se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. A igreja não fez uma leitura literal desse versículo. É fato que alguns foram na história da igreja e continuam sendo chamados a entregar todos os seus bens e viver radicalmente a pobreza. No entanto, trata-se de um chamado especial para alguns. Qual é a leitura, qual é a interpretação do versículo? Que nós não devemos colocar os bens materiais acima de Deus. Que nós não devemos colocar o dinheiro acima de Deus. E como isso acontece na prática? É simples. Quando nós fraudamos, não contribuímos como deveríamos com os nossos impostos, somos desonestos naquilo que fazemos, porque nós não queremos perder o nosso dinheiro. Coloca o valor venal diferente, porque assim eu pago menos imposto. Opa! Isso é ser cristão? Isso é ser íntegro, honesto? Porque nós precisamos ser corretos em todos, mas falem. A carga tributária do nosso país é um exagero, também concordo, e é mesmo. E nós devemos lutar para que isso mude. Mas o fato das coisas não estarem estabelecidas, justamente, isso não nos dá o direito de agir de forma desonesta. Nas pequenas coisas, nós vamos colocando o dinheiro. No fundo, o que você está preocupado? Com o dinheiro. Você está preocupado com o dinheiro. Você está colocando os bens materiais acima.
Mas todo mundo faz isso, todo mundo, vírgula. O discípulo de Cristo tem que ser discípulo de Cristo em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Estou dando um exemplo. Um exemplo. Porque essas coisas estão se tornando tão comuns. Tão comuns. Tão comuns. E nós vamos aceitando. E nós vamos entrando na onda. E vamos colocando os bens materiais acima de Deus. Veja, nas pequenas coisas. Nós vamos encontrando meios de burlar o sistema, porque no fundo nós estamos colocando o dinheiro acima de tudo. Acima de tudo. Vamos pedir a Deus nesta Santa Missa a graça para tomar a firme decisão de ser discípulo de Cristo. Vejam, é muito bom quando nós ouvimos aquelas palavras tão serenas de Jesus, mas às vezes as palavras de Jesus são mais duras. E hoje Jesus está apresentando as exigências. É por isso que Jesus cita duas parábolas. Entre a primeira parte do Evangelho e a conclusão do Evangelho, temos duas parábolas: da construção da torre e a do reino. O que Jesus está dizendo? É preciso calcular, é preciso pensar para tomar essa decisão de seguir, porque não será fácil. Não será fácil. Ser discípulo, ser fiel, discípulo de Cristo, não será fácil. Não é fácil. É difícil mesmo. Nossa, Padre, mas é difícil ser correto. É difícil. Mas Jesus não enganou ninguém. Jesus disse que seria difícil, mas a recompensa vale a pena. E eu termino citando a frase de Santo Agostinho: a grande felicidade é precedida por um tempo de sofrimento. Nós vamos sofrer para ser bons cristãos, cristãos corretos, íntegros, mas depois virá a grande felicidade.